Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Terça-feira, dia 30 de outubro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, versículo 18 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Jesus disse ainda: com que podereis ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui é semelhante o reino de Deus. O texto da liturgia, mediante 2 parábolas, põe diante de nossos olhos uma das características próprias do reino de Deus. É algo que cresce lentamente, como um grão de mostarda, mas que chega a ser grande, a ponto de oferecer refúgio às aves do céu. Assim manifestava Tertuliano: somos de onde e enchemos tudo. Com essa parábola, nosso Senhor exorta a paciência, a fortaleza e a esperança. Essas virtudes são particularmente necessárias àqueles que se dedicam à propagação do reino de Deus. É necessário saber esperar a que semente plantada, com a graça de Deus e com a cooperação humana, vá crescendo, aprofundando suas raízes na terra e elevando-se pouco a pouco até converter-se em árvore. Falta, em primeiro lugar, ter fé na virtualidade, fecundidade contida na semente do reino de Deus. Essa semente é a palavra, é também a Eucaristia, que se semeia em nós mediante a comunhão. Nosso Senhor Jesus Cristo se comparou a si mesmo com verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só; se morre, produz muito fruto. O reino de Deus prossegue. Nosso Senhor Jesus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Também aqui se fala da capacidade que tem a levedura de fazer fermentar toda a massa. Assim sucede com o resto de Israel, de que se fala no Antigo Testamento. O resto salvará e fermentará todo o povo. Seguindo com a parábola, só é necessário que o fermento esteja dentro da massa, que chegue ao povo, que seja como sal capaz de preservar da corrupção e de dar bom sabor a todo o alimento. Também é necessário dar tempo para que a levedura realize seu labor. Parábolas que animam a paciência e a esperança, parábolas que se referem ao reino de Deus e à Igreja, e que se aplicam também ao crescimento deste mesmo reino em cada um de nós, deve nutrir a nossa fé. As exigências do reino, apresentadas por Jesus, levou os discípulos a se perguntarem pelo número dos que seriam salvos. Imaginavam serem poucas as pessoas predispostas e fiéis ao projeto pregado pelo Mestre. A dinâmica do reino, como Jesus a entendia, rompia com os esquemas mundanos e só podia ser vivida por quem, de fato, se predispunha a enfrentar a cruz como caminho necessário para a glória. A questão levantada pelos discípulos pareceu ser irrelevante para Jesus. Era inútil saber se os salvos seriam poucos ou muitos. Importava, sim, empenhar-se continuamente para, com a graça de Deus, entrar no reino, através da porta estreita. Portanto, era tempo de refletir e tomar uma decisão sábia para evitar o risco de
ser deixado do lado de fora. A exclusão do reino poderá ser uma experiência trágica. O choro e o ranger de dentes expressa o desespero de quem desperdiçou a chance que lhe for oferecida. A segurança fundada em elementos inconsistentes frustrar-se-á quando o cristão comparecer diante do Senhor. Ter comido e bebido na presença de Jesus e tê-lo visto ensinar nas praças não será suficiente para garantir a salvação. Jesus só reconhecerá como discípulo e salvará quem, como ele, tiver sido capaz de colocar-se a serviço do próximo, sem medo de perder tudo por causa do reino de Deus. As duas parábolas nutrem e nos dão sentido para a vida cristã, no sentido de que devemos assumir esta dinâmica, ser fermento e ser também semente de mostarda. Mesmo que insignificantes, o fermento na massa ou uma pequena semente diante das outras, mas iremos fazer o diferente, a transformação. Sabemos que a vida cristã está sempre na contramão. Não somos de modismo, não somos de moda, mas fazemos aquilo que o nosso Mestre faz. De tal maneira que a vida cristã, associada a estas maneiras de entender o reino de Deus, e pode surgir até a pergunta: quem é este reino? O reino é o próprio Jesus. O reino é o próprio Jesus que estabelece, uma transformação. E olha que, se olharmos toda a realidade, nós vamos entender que todo o nosso desejo de transformação, está contido também nessa transformação que Jesus realiza. É como que nosso pensamento batesse com o pensamento de Jesus. E, na verdade, vamos compreender que ele necessita plenamente da nossa opção, da nossa aceitação, da nossa entrega. A todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta.